mais da sua santa e poderosa palavra. A partir de hoje, nós retomamos a nossa série no livro de Ruth, que eu e o Diácono Messias iniciamos no final do ano passado. E hoje nós retomaremos no capítulo de número 2. Não sei quantos se lembram desse relato, mas nós vimos no capítulo 1 uma história de uma família. Uma família que morava em Belém, que significa a terra do pão. Essa família se encontrava ali, a mãe, o marido, seus 2 filhos. E como aquele povo, o povo de Deus, estava oscilando em desobediência ao Senhor, ora agradava a Deus, ora desagradava, sendo necessário que o Senhor, de tempo em tempo, suscitasse um juiz para que orientasse aquele povo, para que o seu povo parasse de afligir o nosso Deus com tanto pecado que aquele povo cometia. Então, aquela família, morando em Belém, passando nesses dias terríveis, em que a própria Bíblia, ela resume dizendo que eram dias em que cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos, e assim desagradavam ao Senhor. A palavra de Deus diz que aquela família tomou uma decisão infeliz. Eles saíram de Belém, eles saíram da terra do pão e foram para Moabe. Moabe era um campo estrangeiro, povo inimigo de Deus, povo que havia afligido o próprio povo de Deus em outro tempo, e que Deus havia dado inúmeras recomendações, inúmeras ordens, de que aquele povo, seu povo, não deveria se misturar com o povo de Moabe. No entanto, aquela família, preocupada com questões materiais, ela foge. Ela tenta fugir do castigo de Deus, porque Deus, sendo justo, Ele enviou a fome para aquele lugar. E agora Belém, terra do pão, não tem mais pão. Então, aquela família decide fugir da fome, fugir da mão poderosa de Deus, fugir do castigo de Deus. E aquela família vai para Moabe. Só que chegando em Moabe, do versículo 1 até o versículo 5, nós vemos que tragédias acontecem. Porque os filhos morrem, um depois do outro, e o marido também morre. E aquelas mulheres, agora viúvas, se veem desamparadas. E o desamparo é o principal termo que nós vemos do versículo 1 até o 5 de Ruth, capítulo 1. Aquelas mulheres se veem desamparadas, sem nada, porque a família estava à beira da extinção. O nome daquela família encerrava ali. Não havia mais homens naquela família. E que tragédia isso configurava para Israel naquele momento. Então, aquelas mulheres, Noemi se viu viúva, juntamente com Ruth e com Orfa. E aquelas mulheres ali desesperadas, então elas ouvem falar que Deus havia se lembrado do seu povo e tinha dado pão, e havia pão novamente em Belém. Então aquelas mulheres, principalmente Noemi, ela toma a decisão agora sábia de voltar de onde eles nunca deveriam ter saído. Noemi toma a decisão que iria voltar para Belém, que iria para o meio do povo de Deus, que voltaria para o lugar da promessa, o lugar que Deus havia separado para o seu povo, que Deus havia dado para o seu povo. Então aquelas mulheres, elas começam a chorar, as demais viúvas, porque elas não queriam deixar Noemi. E Noemi dizia: não, minhas filhas, eu já estou velha, não tenho como suscitar um outro pretendente para vocês. O que vai ser de vocês comigo? Pobre, viúva, em Israel, nada. Eu é que vou voltar para lá, porque Deus, Ele se lembrou do seu povo. E assim, irmãos, como Noemi, que a gente muitas vezes é. A gente, quando Deus exerce a justiça, a gente quer fugir. E quando a gente vê Ele exercendo a sua bondade, a gente quer se aproximar de novo. Uma relação utilitarista. Muitas vezes a gente só quer o bem de Deus, como Noemi, que quando Deus permitiu a fome, enviou a fome, ela foge.
Mas quando ela ouve falar que Deus se lembra do seu povo e concede pão, e concede alimento e provisão, então Noemi volta. Noemi decide voltar para Belém. E aquelas suas noras, elas ficam agora desesperadas e querendo acompanhar Noemi, até que Noemi convence Orfa a voltar. Noemi, sendo serva do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo, ela se volta para uma das suas noras e diz: volta para o seu povo, volta para os seus deuses. Noemi, irmãos, estava angustiada, amargurada, desorientada, como nós muitas vezes. E a amargura e a angústia pode nos cegar espiritualmente. Aquela mulher, tamanha era sua dor, devido à sua viuvez e aquelas perdas, aquela mulher, ela não sabia o que falava, porque orientou as suas noras, que queriam ir conhecer o Deus verdadeiro, que queriam ir com Noemi para Belém. Noemi agora, a todo custo, as impede de seguirem até Belém. E Orfa, lamentavelmente, segue o conselho de Noemi e fica pelo caminho. No entanto, Ruth, que é a personagem que dá nome a esse livro que nós estamos compartilhando com os irmãos, Ruth, ela toma uma decisão surpreendente. Ela se volta, depois de muito insistir, Noemi insistir, Ruth toma uma decisão sábia, uma decisão espiritual. Apesar de Ruth pouco conhecer aquele Deus que Noemi estava voltando para o seu encontro, apesar de Ruth conhecer pouco daquele Deus. Porque Ruth, como o livro o tempo inteiro nos lembra, era uma moabita, era uma estrangeira, uma moradora de Moabe. E Ruth, apesar de pouco conhecer acerca do Deus de Israel, apesar de aquela que poderia dar um bom testemunho do Deus de Israel, estava ali falando: não, Ruth, volta para os seus deuses, porque o meu Deus, ele está me castigando pelo que eu fiz. O meu Deus, ele tem me ofendido, ele tem me feito perecer pelo que eu fiz. Parecia que ela imaginava ser um castigo de Deus. E aquilo ali era a proposta que Ruth tinha diante dos seus olhos. De um Deus mau, de um Deus que castiga, de um Deus que pune, de um Deus que envia fome, de um Deus que faz famílias se extinguir. E mesmo assim, Ruth olha para Noemi e diz: o seu Deus é o meu Deus. Não sabemos por quê, porque a relação com Deus é assim, é pela fé. A gente não vive pela vista, a gente vive pela fé. E mesmo Ruth não tendo promessas ali, aparentemente nenhuma, diante de uma pobre viúva velha que testemunhava mal acerca de Deus, Ruth diz: não, onde tu fores eu vou, porque o teu povo, a partir de agora, é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então, Ruth se converte ao Deus de Israel e vai. E a palavra do nosso Deus diz, no final do capítulo 1, que elas chegaram em Jerusalém justamente no período da cega, justamente no período da colheita. Aquelas mulheres que agora estavam de novo fugindo da fome, elas chegam em Belém. Elas chegam em Belém justamente, Deus é tão maravilhoso, irmãos, que elas chegam justamente no período da colheita. E Noemi chega ali amargurada, ela continua revoltada, angustiada, e ela chega ali amargurada, quando o povo vai olhar para ela, ela começa já a dizer: olha, ditosa, eu saí daqui, mas agora o Senhor Todo-Poderoso me fez voltar viúva, acabada, desse jeito que eu estou aqui sem nada. E aquela mulher diz: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, que significa amargura, porque era assim que ela se encontrava, amargurada, sem conseguir olhar para que o Senhor estava preparando e o que Deus queria fazer através desse sofrimento que ela estava enfrentando. Porque o sofrimento, irmãos, na nossa vida, não é algo que Deus faz para apenas nos humilhar, para nos castigar, porque Ele gosta. Não é nada disso. Deus, Ele permite e até envia o sofrimento para nos fazer amadurecer espiritualmente. E essa mulher, como nós vemos aqui, ela não tinha maturidade espiritual nenhuma.
porque o tempo todo ela dava um mau testemunho de Deus. Ela conhecia apenas alguns aspectos de Deus. Ela não tinha uma visão equilibrada acerca do nosso Deus. Ela dizia acerca de Deus apenas um Deus que castiga, apenas um Deus que é justo. Ela esqueceu completamente da bondade de Deus. Porque o capítulo 2 fala da bondade de Deus, fala da providência de Deus. A bondade dele se manifesta através dessa providência que Deus opera na vida daquelas duas viúvas, daquelas duas mulheres que estavam desamparadas. No capítulo 2, a partir do versículo 1, vamos ver agora o encontro de Ruth com o seu resgatador. Nós vamos ver agora a situação dessas mulheres se invertendo, porque Deus ele é assim, ele nos surpreende. Ele age como Ele quer, quando Ele quer. Noemi foi surpreendida, porque ela não esperava isso. Ela esperava apenas o mal da parte do nosso Deus. Mas o nosso Deus é aquele que nos faz andar sobre as águas. É aquele que, no meio da tempestade, Ele nos faz caminhar tranquilamente, porque nós descansamos. Quando nós descansamos nele, quando nós descansamos na bondade que Ele nos manifesta. Então, vamos à Bíblia, capítulo 2. Ruth, capítulo 2, na versão ARC mesmo, diz assim, nós vamos ver que Boaz, o resgatador daquelas mulheres, ele é apresentado. Versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Olha, irmãos, como que o capítulo 2 começa dizendo, e tinha Noemi. Noemi tinha. Ela não conseguia ver isso. Ela achava que ela não tinha mais nada. Ela não tinha mais nem alegria de viver. Mas no capítulo 2, o escritor começa assim, e Noemi tinha. Ela tinha sim. A amargura dela havia cegado os seus olhos. A amargura dela havia feito com que ela perdesse a fé no Deus que é todo-poderoso, mas que é bom. Mas o texto nos lembra, e já começa assim dizendo, uma história que não parece que está no fluxo da história. O escritor ele já interrompe a história para dizer, Noemi tinha. Noemi tinha. Ele tinha um parente, ela tinha um parente, e olha como o texto enfatiza que esse homem era um possível resgatador. Alguém que poderia fazer a diferença, como de fato fará, e nós veremos, na vida daquelas mulheres. E tinha Noemi um parente do seu marido, então a gente já sabe que é um parente do seu marido, mas ele volta enfatizando, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque. Olha que redundância. Era parente do marido, obviamente era da geração de Elimeleque. Mas Deus está enfatizando aqui que, embora aquelas mulheres se sentissem desamparadas, sobretudo Noemi, conhecedora do Deus de Israel, que ela tinha um parente. Ela tinha alguém que Deus iria usar para transformar aquela situação que elas estavam vivendo. Aqui, irmãos, nós precisamos nos atentar, porque talvez o teu desespero, a sua angústia, a sua tristeza, ou até mesmo o seu capricho, te impeça de ver a provisão do Deus que é bom. Te impeça de ver a bondade de Deus. E o salmista, em diversos textos, nos repete essa verdade. Deus é bom. Apesar da nossa desobediência, Deus é bom. Elas desobedeceram. Ela desobedeceu a Deus, mas apesar disso, Deus é bom. A Bíblia diz que Deus não nos trata conforme o nosso merecimento. Porque se fosse conforme o nosso merecimento, nós não estaríamos aqui. Todos teríamos sucumbido. Todos teríamos perecido, mas Deus é bom. Ele é bom. E a sua misericórdia, ela dura eternamente. É por isso que Noemi, ela está aqui sendo lembrada de que havia sim, e que ela tinha sim, um parente. Ela não se lembrava, irmãos, o que é muito grave, que Noemi, ela não se lembrava da lei do Senhor. Que nós vamos ver que a lei do Senhor, ela apontava para essa esperança
do resgatador, apontava para essa esperança para Noemi, mas Noemi, ela se esqueceu da lei do Senhor, ela se esqueceu como a lei do Senhor é boa, como o mandamento do Senhor é perfeito e é justo, e por isso ela pereceu. Então aqui, no versículo 1, uma nova personagem é apresentada, Boaz, um personagem essencial para essa história. O escritor já começa dizendo que havia um homem valente e poderoso, que era parente daquela mulher. No versículo 2, a seguir, nós vamos ver que Ruth vai ao trabalho. Porque nós, povo de Deus, nós não podemos apenas nos fiar na bondade de Deus e cruzarmos os braços, não. Ruth, sabedora de quem era Deus, porque a essa altura a gente já está vendo que ela tem mais fé que Noemi. Ruth, ela não fica de braços cruzados. Ela não chega em Israel para ser uma vítima, para colocar, o Senhor me fez isso, o Senhor me deixou viúva, pobre, com outra pobre, velha do meu lado. Não. Ruth não, porque Ruth é uma mulher virtuosa. Nós vamos ver o que significa isso. Ruth, a palavra de Deus diz, a partir do versículo 2, que Ruth vai ao trabalho. Ruth não fica esperando a bondade de Deus se manifestar apenas de uma maneira sobrenatural. Ruth vai ao trabalho, e é lá que ela conhece o seu resgatador. E é a partir de lá que Deus faz uma grande mudança na sua vida. Versículo 2. E Ruth, a moabita, porque o texto quer sempre enfatizar, nós não estamos falando de alguém do pacto, não. Nós estamos falando de uma estrangeira. Olha o que Deus faz por uma estrangeira. Olha o que Deus faz por aqueles que, a princípio, nem estavam debaixo do pacto. E Ruth, a moabita, disse a Noemi, olha que mulher humilde, deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse, vai, minha filha. Então, Ruth, olha que postura, a gente já começa a aprender, continua aprendendo com Ruth aqui, porque ela é humilde e trabalhadora. Ela volta para a sua sogra e diz para Noemi, me deixe ir, porque eu vou apanhar. Porque como elas chegaram no período da cega, no período de colher, ela teve a ideia, talvez ela tenha visto que algumas pessoas mendigas, estrangeiras, pobres, acabadas, elas caminhavam nos campos e conseguiam colher alguma coisa do resto que sobejava. Então, aquela mulher, ela tomou essa decisão, irmãos. Ela tomou a decisão de ir, se misturar com pessoas perigosas até, porque ali tinha todo tipo de pessoa. Olha que coragem, olha que exemplo para nós, que devemos orar, mas devemos agir, que devemos confiar que o Senhor Ele nos sustenta e que Ele opera maravilhas, mas nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos agir, nós devemos fazer aquilo que nos compete fazer. E foi isso que Ruth fez. Foi isso que Ruth fez. E olha como ela diz, e apanharei espigas, no versículo 2, atrás daquele em cujos olhos eu achar graça, ou seja, atrás daqueles que me favorecerem, daquele que me favorecer. Quando ela diz aqui, irmãos, que ela ia atrás daquele, é porque possivelmente tinha chegado ao conhecimento dela que o nosso Deus, como Ele é um Deus tão bom, Ele havia preparado algo na lei para proteger pessoas que estavam nessa situação vulnerável, pessoas que estavam correndo risco de morrer de fome. Deus já havia preparado na sua lei uma prática que os israelitas deveriam observar para que pessoas como Ruth, que eram estrangeiras, que eram pobres, que eram viúvas, pudessem se sustentar. E Ruth, ela vai então se valer. Ela vai se valer desse benefício que Deus havia providenciado. E no versículo 3 nós vemos que ela foi. Ela de fato foi, ela cumpriu aquele compromisso que ela tinha feito com a sua sogra. Que onde ela morresse, ela ia morrer também. Que o que ela pudesse fazer pela sua sogra, ela iria fazer também. Versículo 3.
Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo, após os segadores. Olha a ênfase. Era após os segadores. Segadores são aqueles que cegam, que colhem. Então, havia um campo e existiam os trabalhadores do dono do campo. Só que Ruth não ficava com os trabalhadores. Ela ficava após, depois, atrás, como o texto vem dizendo. E nós vamos ver por que ela ficava atrás. E foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo, após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, justamente Boaz, aquele que nós já vimos no versículo 1, que era um parente de Noemi, que era, e aqui ele repete, que era da geração de Elimeleque. Irmãos, por que Ruth estava ali, naquele lugar? Por que ela sabia que podia ir? Nós vamos ler agora, na versão NVI, Levítico 19, versículos 9 e 10. E nós vamos ver por que Ruth estava ali. Olha a providência de Deus na lei. E, às vezes, a gente vê muitas pessoas olhando para o Antigo Testamento e falando que Deus é mau, que o Deus do Novo Testamento é outro Deus, é um Deus que agora é bom, como se Deus já não fosse bom. Nele não há nenhuma mudança, nem sombra de variação. Deus é bom. E ele sempre foi assim. É por isso que nós não admitimos quando alguém chega e diz que no Velho Testamento Deus era mau. Quando alguém chega e diz, a lei era ruim, a lei era má. Não. A Bíblia diz que a lei é boa e que o mandamento é justo. Só que a lei, ela nos afastava de Deus na medida em que a lei, ela é pura demais. E nós estamos contaminados pelo pecado. Então, quando a lei, o mandamento, que é santo, que reflete o caráter desse Deus que é santo, quando a lei diz tudo aquilo que ela diz, nós somos afastados de Deus. Porque nós somos o contrário da lei. Nós somos perdidos, pecadores e maus. Aí a gente começa a ofender a lei, dizer que a lei é má, mas não. E um dos aspectos de que a lei é boa, nós vimos aqui. Porque olha um mandamento social. Quando eu li esse texto, irmãos, alguns anos atrás, na leitura da Bíblia, eu me deparei com esse texto e eu comecei a chorar. Porque eu falei assim, isso aqui eu estou entendendo certo, será? Eu falei, talvez eu não estou entendendo certo, né? Quer dizer que Deus, olha o que Deus manda para o seu povo. Levítico 19, versículos 9 e 10, diz assim: quando fizerem a colheita da sua terra, porque aquele povo, eles eram agricultores, né? Então, olha o que Deus está falando. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura. Aí eu, como assim não colher tudo? Aí a palavra prossegue. Nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Ou seja, aquelas espigas que você tentou pegar e caiu umas, deixa lá. Falei, mãe, é para desperdiçar? Não, vamos ver. Versículo 10. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nos para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus é contra a avareza. Deus é contra a avareza. E quando eu me deparei com esse texto, eu comecei a chorar sem saber se eu estava entendendo. Mas eu vi que eu entendi certinho. Nosso Deus é bom, irmãos. Ele estava ali preocupado com o estrangeiro e estava dizendo para o seu povo, olha, quando vocês forem colher, o que cair, caiu. Não vá tintim por tintim, fazendo questão de cada coisa, não. O que vocês conseguirem apanhar, apanhem. Deixa o restante lá, porque existem os pobres, porque existem os estrangeiros, porque existem as viúvas. E Ruth era pobre, era estrangeira e era viúva. Ruth tinha um triplo direito de ir atrás do resto, que era deixado pelos homens fiéis que observavam essa lei, que foi determinada pelo nosso Deus. A lei da respiga, essa é a lei da sobra, a lei do resto. Mas olha como Deus é tão perfeito, como o nosso Deus é bom. O capítulo 2, irmãos, fala da bondade do nosso Deus.
O nosso Deus, Ele, de fato, é um Deus, é bom. É por isso que o salmista diz, provai, provai, provai e vede que Deus, de fato, Ele é bom. Então, a palavra de Deus diz que Ruth foi exercer esse direito. E ainda aí no versículo 3, chegou e apanhava espigas no campo, após os segadores, porque não era junto com os segadores, e caiu-lhe em sorte, em sorte. Aí você pode falar assim, existe sorte, na vida do crente? Não, não existe, não. Algumas versões dizem, por causalidade, por acaso. Quando a Bíblia está usando esse termo aqui, irmãos, é para dizer o seguinte, que Ruth ela não planejou ir parar onde ela foi parar. Porque nós vamos ver que ela foi parar no campo do parente que iria resgatar. Mas a Bíblia está deixando claro, olha, para ela foi por acaso. Por acaso ela foi ali, por acaso foi naquela hora, por acaso Boaz vai aparecer ali. Como se fosse por acaso. Ela não planejou, ela não foi atrás, ela simplesmente foi trabalhadeira. Ela simplesmente teve disposição de ir ao trabalho. E como que por acaso, porque as coisas parecem, às vezes, por acaso, mas é Deus conduzindo todas as coisas. Deus conduz tudo. Foi Deus que trouxe aquelas mulheres para aquele lugar. E foi Deus que levou Ruth para aquele campo, o campo de Boaz. Então, como se fosse por sorte, ela foi parar justamente ali. Versículo 4. E eis que Boaz, olha quem apareceu. Boaz veio de Belém e disse aos segadores, olha que patrão abençoado. Ele chega e cumprimenta os seus trabalhadores. O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles, ou seja, os trabalhadores responderam para Boaz, o Senhor te abençoe. Olha que cordialidade nessa relação, irmãos. Porque Deus, é isso que a gente ouve por aí, na minha vida secular. Não existe vida secular. Não existe vida apartada da igreja. Não existe vida que Deus não seja o centro. Não existe vida que Deus não tenha uma palavra. Há sempre a vontade de Deus para toda a nossa vida. Não existe vida secular. A nossa vida por inteiro, ela deve ser santa. E Boaz, como um homem piedoso, naqueles tempos dos juízes, naqueles dias terríveis, que cada um seguia o que queria, Boaz era santo. Boaz era piedoso. Boaz cumpria a lei do Senhor e era, inclusive, cordial com os seus funcionários. Porque é assim que deve ser. Esse é o modelo que Deus quer para o patrão que é crente e para o trabalhador que também o é. Deus quer que vivamos em testemunho constante. Que vivamos em testemunho constante. Não há espaço para aqueles que querem morcegar no trabalho, para aqueles que falam mal do patrão. Não há espaço, biblicamente falando. Deus requer que haja respeito, que haja amor e que haja consideração. Eu faço questão de ler com os irmãos Colossenses 4, a partir do versículo 1. Nós vamos ver, na verdade, só o versículo 1. Nós vamos ver como que os senhores, como que os patrões, eles devem tratar os seus funcionários. Colossenses 4, versículo 1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Efésios 6, versículo 9. Como que o patrão crente, ele age no ambiente de trabalho? Efésios 6, versículo 9, diz assim: E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Você que é patrão, esse é o modelo de Boaz, o modelo da Bíblia. E os servos e os empregados devem igualmente serem respeitosos. Olhem
Efésios 6, a partir do versículo 5. Efésios 6, a partir do versículo 5. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo somente à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de toda boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Você é um bom funcionário? Eu já ouvi pessoas falando, olha, quando alguém chega aqui e fala, não, eu sou crente, por ele já rasga o currículo. Foi-se o tempo em que os crentes davam um bom testemunho. Mas nós precisamos voltar, irmãos. Nós precisamos ser os melhores funcionários. Precisamos ser aqueles que são os melhores patrões. Porque Deus, Ele não separa um espaço da nossa vida para a gente fazer a nossa vontade. Toda a nossa vida deve ser vivida de modo a agradar ao nosso Deus. Agora, no versículo 5, nós vamos ver que Boaz, ele ouve das virtudes de Ruth. Boaz, ele vai ouvir agora acerca do testemunho de Ruth. Versículo 5. Depois, disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores. Ou seja, ele falou com seu encarregado. De quem é esta moça? Por algum motivo, Boaz, ele olhou e viu Ruth. Não sabemos por quê. Não cabe nenhuma conjuntura aqui, não dá para a gente imaginar, nenhuma conjectura. Por quê? Será que ele... Não se sabe. Ou porque os traços dela eram diferentes, já que ela era estrangeira, ou porque ela era bonita, ou porque a mulher era forte, ou porque era guerreira, trabalhadeira, não sabemos. O fato é que Boaz olhou para ela e pergunta para o seu encarregado, quem é essa moça? De quem é essa moça? Versículo 6. E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse, esta é a moça moabita, porque sempre tinha que deixar claro, ela não é daqui, ela é a moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Verso 7, disse-me ela, deixe-me a humildade de Ruth sempre patente, deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gazelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. A mulher, irmãos, tinha chegado lá, pediu para o encarregado de Boaz para deixar que ela apanhasse ali e não tinha descansado praticamente. Trabalhava, trabalhava e trabalhava. Sabe por quem? Pela sogra. Pela sogra que estava em casa, sem poder levar o seu pão, ou talvez até podendo, mas não teve essa atitude que Ruth teve. Nós entendemos aqui por quê que essa mulher é virtuosa. E nós vemos aqui como que ela foi conhecida, como aquela que cuidou da sogra, como aquela que é estrangeira, mas que veio de Moabe para cuidar da sua sogra e que estava ali trabalhando para sustentá-las. A partir do versículo 8, nós veremos que Boaz, ele agora, diante daquele testemunho de Ruth, Boaz, ele age com bondade. Nós já vimos a bondade de Ruth com sua sogra, agora nós estamos vendo a bondade de Boaz para com Ruth. Olha a partir do versículo 8, o tanto de atitude que esse homem piedoso, porque Deus, irmãos, Ele sempre preserva um remanescente. Sempre tem, no meio de tanto mal, de tanto pecado, como eram aqueles dias, estava ali Boaz, cumpridor da lei, cumpridor da vontade de Deus e demonstrando o espírito da lei. Porque nós vemos que ele não se limita. Deixa o resto aí para eles trabalharem. Não. Boaz, ele nos apresenta o espírito da lei, que é o amor, que é a bondade, com que cada um
deveria viver com o seu próximo. A partir do versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui te ajuntarás com as minhas moças. Então, ele está falando, olha, a lei te dá o direito de ir de campo em campo, porque quanto mais você vai de campo em campo, mais você consegue acumular, mas não. Fica só nesse campo. Daqui vai sair o teu sustento. Então, ele demonstra bondade para com Ruth. Amor, versículo 9. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te toquem. Mais um gesto de bondade daquele homem, porque era perigoso. Ruth estava ali com a ralé. Ela estava ali com os pobres, com aqueles que eram estrangeiros, que nem se sabe de onde vinha, para onde ia. Ela estava ali correndo todo tipo de perigo, mas ela estava. Mas ela estava ali, porque ela tinha um propósito. Ela tinha um compromisso e ela queria cumprir. Ela era uma mulher virtuosa. E ela estava ali, e Boaz se compadece. E generoso com ela, diz, não, fica aqui no meu campo, pode ficar com as outras minhas funcionárias e pode colher junto com elas. E mais, eu já disse para os meus trabalhadores que não te toquem, porque ela corria risco de sofrer até mesmo alguma violência nessa área. Versículo 9 ainda. Olha mais um gesto de bondade de Boaz para com ela. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe, do que os moços tirarem. É como se fosse assim, você não precisa ir lá e pegar uma água para você, não. Do que os meus funcionários pegarem, você pode ir ali e beber juntamente com ele. Amor ao próximo. Esse é o segundo grande mandamento da lei. Foi isso que o Senhor Jesus disse, quando foi indagado acerca do maior mandamento da lei. Porque em meio a tantas ordenanças, a tantos preceitos, alguns poderiam ficar na dúvida, mas o que é mais importante? Qual é o maior mandamento? E Jesus diz que o primeiro era amar a Deus, com todas as forças, com todo o entendimento, com tudo. Mas o segundo era semelhante ao primeiro, porque era amar o próximo, sacrificialmente, como se fosse a si mesmo. E Boaz amava. Boaz estava ali cumprindo a lei boa e perfeita do nosso Deus. Então, ele dá essa ordem. E no versículo 10, ela não se aguenta, irmãos. Porque ela reconhece de onde que ela veio. Ela reconhece que ela era uma moabita, que ela era uma estrangeira que não tinha direito a nada. E aquela mulher, como nós, que uma vez recebemos a salvação, também devemos ser pobres de espírito. Essa mulher agora, ela reage diante daquele homem. Versículo 10. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe, porque achei graça, porque achei favor em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira. Bem-aventurados, irmãos, os humildes de espírito. Bem-aventurados, pobres de espírito. Nós que somos cidadãos do reino, a semelhança de Ruth, porque nós vamos ver que Boaz é um tipo de Cristo, e ele vai redimir, ele vai salvar, resgatar essa mulher. Nós, que fomos resgatados por Cristo, devemos, assim como Ruth, sermos humildes de espírito. Não pode haver em nós espaço nenhum para a soberba, para a vaidade. Precisamos ser humildes de espírito como aquela mulher que agora se joga ao chão e diz, como que eu achei graça? Como que eu achei favor diante do Senhor? Como que o Senhor faz caso de mim? Uma mendiga, suja, necessitada, que está aqui há tantas horas colhendo. Como que foi que isso pôde acontecer? Nós precisamos ter esse sentimento, que é também o que houve em Cristo. O sentimento de humilhação, de humildade. Porque hoje, irmãos, a gente olha e, infelizmente, a gente vê os crentes, a maioria das vezes, achando que tem direitos. Querendo exigir os seus direitos, que Deus deu, porque Ele quis dar.
bondosamente. E Ruth não. Ela está aqui, eu não mereço. Por que o Senhor fez caso de mim? Quem sou eu para merecer isso? É assim que nós devemos ser perante o nosso Deus, perante aquele que nos resgatou. Devemos todos os dias lembrar que não merecemos nada, que não merecemos nada, que tudo que nós recebemos e obtivemos da parte de Deus foi porque Ele é bom. Não, quem somos nós para chegarmos perante Deus e exigirmos alguma coisa? É tudo pela graça. Como ela diz aqui, quem sou eu para ter achado graça, para ter achado favor em ti? Versículo 11. E respondeu Boaz e disse-lhe, bem se me contou, a fama de Ruth já havia corrido, da bondade de Ruth. Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixastes a teu pai e a tua mãe a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Versículo 12, ele fala, ele sabia por que Ruth havia feito isso. Versículo 12, o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. E disse ela, achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Boaz sabia, e deve ter visto ali em Ruth, que Ruth estava ali em Israel, que Ruth estava ali em Belém por causa de Deus. Ruth estava ali porque ela havia se convertido, apesar de não ter testemunho bom da parte de Noemi. Ruth foi atrás do Deus de Israel. E ele usa aqui essa metáfora, que ela foi ali para ficar debaixo das asas do Deus de Israel. É uma figura que muitas vezes é utilizada até na Bíblia, para mostrar a segurança que há em Deus, a proteção que há em Deus. Não se sabe como, porque Ruth só ouvia o tempo todo Noemi dizendo que Deus havia pesado a mão contra ela, que Deus havia enviado a fome, que Deus havia matado seus filhos, seu marido, que Deus era um Deus que castiga. Mas mesmo assim, pela fé, Ruth vai para ficar debaixo das asas deste Deus. Ela vai porque ela quer se refugiar nesse Deus. E, de fato, a Bíblia diz que aquele que se esconde, que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. E ele dirá do Senhor que Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, e nele ele confia. E foi isso que Ruth fez. Ela foi buscar refúgio. Ela foi buscar refúgio no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. Versículo 15. E levantando-se ela a colher, Boaz cumpriu a sua palavra. Ele deu ordem aos seus moços, dizendo, até entre as gazelas deixai a colher, ou seja, até entre as funcionárias. Vamos ser bem generosos com ela. Não deixa ela só com o resto, não. Pode deixar ela colher, até mesmo entre as gazelas. E não lhe embaraceis, não cause nenhum embaraço contra ela. Versículo 16. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. Deixa cair mais espigas. Deixa ela colher mais. Esse é o espírito da lei. Às vezes, irmãos, a gente só quer fazer até um ponto. Ah, não, mas a Bíblia disse isso, né? Então, e Boaz, mesmo a lei falando, deixa o resto, ele está lá, não, deixa mais, pode deixar, não faça questão, não. Quão bondosos nós somos. Nós já falamos aqui da bondade de Ruth, da bondade de Boaz, mas e nós? Como é que nós demonstramos bondade no nosso viver diário? Porque o fruto do Espírito é bondade, benignidade. É o fruto do Espírito. Aqueles
em quem o Espírito habita, age com bondade, age com altruísmo, porque isso decorre, isso flui do Espírito Santo de Deus, porque Deus é bom, porque Ele é bom, e os filhos de Deus são bons. Se você faz questão de qualquer coisa, se você não consegue agir com bondade, se você é avarento, se você é orgulhoso, se você não consegue se compadecer, talvez você ainda não encontrou esse Deus. Talvez você está até no meio do povo de Deus, mas talvez você ainda não encontrou verdadeiramente esse Deus que é bom, esse Deus que é um Deus generoso, que é um Deus bondoso. Versículo 17. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Que mulher guerreira, irmãos. Esteve apanhando ali até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. Uma medida aqui que aponta para uma grande quantidade, muitos quilos da cevada. Aquela mulher, ela apanhou, não só apanhou, como ela debulhou, guardou e levou para sua sogra. Esse é o retrato do que Deus requer de nós. Mas agora nós vamos ver que Ruth, ela chega, ela volta para casa, chega para sua sogra e vai relatar a bondade que ela recebeu, que ela experimentou ali. E Noemi vai reconhecer, finalmente, a bondade de Deus. Aquela mulher que estava ali amargurada, que só dizia mal do nosso Deus, ela agora é como que vai cair, assim, como que algo das suas vistas. E ela vai conseguir enxergar que o nosso Deus é um Deus bom, que o nosso Deus, Ele é um Deus provedor. Olha a providência, olha onde Ruth foi parar, justamente no campo daquele que poderia, pela lei, ser o seu resgatador. E nós vamos saber, no capítulo 3, melhor, essa história do resgate, que é uma outra lei de Deus, lei de providência do nosso Deus para o seu povo. Versículo 18. E tomou aquele punhado de cevada que ela havia preparado, que ela havia colhido, e tomou e veio à cidade. E viu sua sogra o que tinha apanhado. Olha a ênfase. A sogra viu o que ela tinha apanhado. E viu a sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que tinha sobejara depois de fartar-se. Porque no versículo 14, que nós acabamos não lendo, nós vimos que Boaz, ele é um patrão tão generoso que ele vai ali com seus trabalhadores e se alimentam juntos, e serve Ruth, e faz um prato bem generoso para ela, que até sobra, e ela leva para sua sogra. Mas aí no versículo 18, ela volta à cidade, e sua sogra vê o que ela tinha apanhado. E também tirou e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. 19. Então, a sua sogra ficou perturbada com aquilo que tinha visto. Disse-lhe a sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem trabalhei é Boaz. Olha como agora Noemi, ela não se lembrava da lei, não se lembrava de Boaz, não se lembrava de nada. Ela só estava ali como vítima, se vitimizando o tempo inteiro. Mas agora Ruth chega, e talvez devido à grande quantidade que Ruth estava, porque Boaz foi generoso. Então ela falou: isso aqui não é só o resto, isso aqui parece que tem mais. Quem foi? Quem foi que te reconheceu? Quem foi que te abençoou e que te favoreceu? E aí Ruth conta tudo e fala: olha, o homem do campo onde eu fui se chama Boaz. Agora, aquela mulher muda da água para o vinho. Olha como ela diz, versículo 20. Então, Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor. Primeira vez que eu vejo Noemi glorificando a Deus, irmãos.
Bendito seja o Senhor, porque Noemi ainda tinha aquele problema de só glorifica a Deus quando recebe algo. Então, mas aqui, ela se lembrou novamente de que o nosso Deus é um Deus bom, é um Deus generoso. E aí ela glorifica Ele. Bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Por que ela disse isso? Porque nem para com os vivos, Deus não deixou a sua bondade. A sua bondade, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ela agora se volta e reconhece a bondade de Deus e que a bondade de Deus não se restringia a elas, que estavam vivas e que puderam se deliciar com aquele prato e com tudo que Ruth conseguiu colher. Não é só por isso. Ela está bendizendo a Deus, porque Deus foi generoso com o nome de Elimeleque. Deus é bom até com os mortos, ela está reconhecendo aqui. Eu achava que Deus tinha me esquecido, que Deus só queria o meu mal, que Deus só queria me castigar, mas Deus é bom até com os mortos. Bendito seja Deus, bendito seja Ele do Senhor, que não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos, porque ela sabia que Boaz era um possível remidor. Que Boaz, através de Boaz, o nome do falecido ia ressuscitar, o nome do falecido ia persistir, o nome do falecido ia prosseguir, não seria mais extinto. Então, ela estava ali glorificando a Deus, porque Deus demonstrava mais uma vez a sua bondade, não apenas com os vivos, mas também com os mortos. Versículo 20. Então Noemi disse à nora, bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, este homem é o nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. Finalmente Noemi se lembra. Quando ela supera a amargura, quando agora surge a esperança, Noemi se lembra da palavra do Senhor. Por quê, irmãos? Em meio à dor, às vezes a gente se esquece da palavra de Deus. Em meio à dor, a gente se esquece da lei do Senhor, das promessas do Senhor, do alívio que o Senhor nos promete. Essa mulher, se ela tivesse firme na palavra, firme na lei do Senhor, ela não teria sofrido. Porque ela se lembraria de Boaz, não só Boaz, porque teve outro, nós vamos ver no capítulo seguinte, na próxima pregação, nós vamos ver que existiam mais remidores. Só que a angústia, a amargura no coração, cegou aquela mulher. E ela sofreu debalde, inutilmente, porque aquela mulher, Deus já havia providenciado um remidor, um resgatador, alguém que poderia livrá-la. Então ela disse, porque foi nesse momento que ela se lembrou. Quando Ruth falou o nome Boaz, ela disse, esse é nosso parente chegado. E é um dentre os nossos remidores. Versículo 21. E disse Ruth, a moabita, também ainda me disse, o que Boaz disse para ela? Com os moços que tenho, te ajuntarás, até que acabe toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora Ruth, melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que no outro campo não te encontrem. Noemi agora começou a se preocupar. Ela parece que ela estava tão assim, acabada, que ela nem estava preocupada com Ruth. Quando Ruth falou que ia trabalhar, ela falou, vai, minha filha. E agora ela já fala, não, minha filha, realmente, fica só lá, porque é perigoso mesmo. Ela começou os seus olhos se abrirem. E ela vê como Ruth estava em perigo, quando ela estava de campo em campo para colher. Mas agora, diante da bondade do Senhor, seus olhos se abrem e ela se preocupa. Versículo 23. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou. E ficou com a sua sogra. Irmãos, olha como o milagre de Deus, porque nós vamos ver o grande milagre que vai acontecer nessa família. Nós vamos ver que elas entraram para a linhagem de Cristo. Uma estrangeira, perdida, moabita, pobre, suja,
ela vai entrar para a linhagem de Cristo, a linhagem do rei Davi. Mas isso tudo é um milagre que acontece. Mas às vezes a gente quer que seja instantâneo, que seja imediatamente, porque a gente vive num mundo assim, que a gente quer que seja de uma hora para outra. Mas olha como diz o último versículo. Que ela se ajuntou com as moças para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou. Ou seja, ela continuou trabalhando. A vida continuou como se nada tivesse acontecido, ela simplesmente trabalhando. Mas Deus já havia agido através daquele trabalho. Então, a gente tem que parar com o nosso imediatismo e saber que na nossa vida diária, continuando, a gente é abençoado pelo nosso Deus. A gente recebe da bondade do nosso Deus. E eu gostaria de ler com os irmãos Provérbios 31, a partir do versículo 10. Porque Provérbios 31 fala da mulher virtuosa. E no capítulo 3 nós vamos ver que Ruth ela é chamada de mulher virtuosa. Ruth é a mulher virtuosa que nós vemos aqui no Antigo Testamento. Provérbios 31, a partir do versículo 10. Pedi para colocar na versão atualizada, para a gente poder ler de uma maneira ainda mais clara. Quando a gente lê o retrato da mulher virtuosa, a gente vê Ruth. A gente vê uma mulher que realmente é piedosa, que é batalhadeira, uma mulher que tem disposição. E esse é o retrato para todas nós mulheres e para todos nós, povo de Deus. Um retrato de alguém que é piedoso. Sobretudo aqui, um retrato da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? Porque você não acha fácil. A mulher virtuosa você não acha fácil. Não é em qualquer lugar. E como não se acha fácil, o seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Olha como ela é trabalhadeira. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as suas mãos. É como um navio mercante. De longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos, sabe de quê? De força. E fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito, porque ela é bondosa. Abre a mão ao aflito. E ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas. Veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam de ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Irmãos, lá para os judeus, no Velho Testamento deles, após terminar Provérbios 31, inicia o livro de Ruth. Ruth é uma mulher virtuosa. É por isso que ela é tudo isso que a gente viu aqui e mais ainda do que ainda vamos ver. Mas através da bondade de Ruth, através da bondade de Boaz, sobretudo, nós vemos a bondade do nosso Deus. Ruth estava um pouco limitada quando ela achou graça apenas aos olhos de Boaz. Ruth achou graça
aos olhos do nosso Deus, porque essa é uma história de amor, não apenas de amor entre Ruth e Boaz, mas uma história de amor entre Deus e nós, os gentios, entre Deus e a humanidade, um Deus que envia um resgatador para que possa resgatar pessoas como nós, como Ruth, miseráveis, pobres, que não temos nada para dar ao nosso Deus, nada para oferecer, mas pela sua bondade, pela sua soberania, pela sua misericórdia, Ele nos salvou, Ele nos resgata, e nós precisamos, como Ruth, humildemente receber essa bênção da parte do nosso Deus, que é a salvação. Como Ruth, precisamos humildemente nos inclinarmos e orarmos e agradecermos ao nosso Deus pela sua infinita bondade. Nós aplicamos essa palavra, irmãos, nas nossas vidas em vários aspectos. O exemplo da mulher batalhadora, o exemplo do patrão, o exemplo do empregado, o exemplo da nora, mas, sobretudo, o exemplo de que Deus, Ele age com providência na vida do seu povo. Aquelas mulheres se sentiam perdidas e acabadas, mas Deus estava no controle de tudo. Não foi por acaso que Ruth foi parar naquele lugar. Não foi por acaso, foi pela bondade de Deus. Foi por causa da misericórdia do nosso Deus. Então, por que andar ansiosos? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes que, através das orações, toda a nossa angústia seja apresentada ao nosso Deus, porque Ele já tem cuidado de nós. Nós precisamos andar confiadamente no nosso Deus, sabendo que na nossa vida nada é por acaso, tudo está na agenda do nosso Deus. Tudo, aquilo que nos desagrada, está na agenda do nosso Deus. Ele não perde o controle de nada. Então, nós precisamos descansar na bondade do nosso Deus. Nós precisamos descansar nessa bondade. Nós precisamos também ter equilíbrio na nossa visão quanto a Deus. A gente não pode ver só um aspecto dele e esquecer do outro. Noemi só lembrava que Deus era justo, que Deus punia, mas havia esquecido que Deus também é compassivo, que Deus também é amoroso, é bondoso, é um Deus de providência. Então, nós precisamos alinhar a nossa visão de Deus, para que possamos vê-lo completamente, com inteireza, em todos os seus atributos. E mais, como Ruth, nós precisamos demonstrar a bondade que Deus, Ele revelou a nós. E eu gostaria que os irmãos ficassem sobre os pés e vamos cantar sobre a bondade do nosso Deus. Juntamente com o grupo de louvor, eu gostaria que você refletisse na bondade de Deus, na bondade de Deus para a sua vida, na bondade de Deus para a sua família, e que Ele possa fazer com que nas nossas mentes nunca venhamos nos esquecer que o nosso Deus, Ele é um Deus bom.